Pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Esse dia é muito legal de você trazer convidados, tanto o culto de ação de graças quanto o culto de Natal. É um momento perfeito, assim. Às vezes vai trazer para um culto normal, você pensa, a pessoa vai estranhar. Mas esse dia vai ter um teatro, no culto de ação de graças vão ter apresentações, vai ser bem legal mesmo, amém? Eu quero aproveitar, já que as crianças estão aqui, quero pedir para você estender suas mãos, vamos orar pelas crianças, pelos professores. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por cada um desses pequeninos, cremos no teu propósito perfeito, imutável. O Senhor trouxe cada um deles a essa terra, usou dos pais para que estivesse aqui, e nós clamamos, Senhor, sabedoria aos pais para conduzi-los, mas também aos professores que vão estar na sala nesse momento. Que o Senhor os encha de graça, de amor, de paciência e sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então, olha só, eu estava pensando algumas coisas ali. Eu vou chamar a Thalia primeiro. Aqui, Thalia, a gente quer orar por você. A Thalia, essa semana provavelmente a Aimee chega, né? Senão ela vai explodir, né? Então a gente vai estar orando por ela. Quando a gente sabe que tem alguém para ganhar bebê na semana, a gente já chama aqui, já ora. Então, a Aimee está aqui dentro e Deus sonhou com ela, Deus tem um propósito. E a gente vai orar para que tudo corra bem, que Deus oriente os médicos, tudo corra da melhor forma. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida da Thalita, te louvamos pela vida da Aimee. E nós, desde já, Senhor, estamos aqui na intercessão, colocamos toda a equipe médica, os enfermeiros, anestesistas, enfim, todos que estarão envolvidos nesse tempo, nesse parto, Senhor. No nome de Jesus, que tudo ocorra segundo a Tua vontade. Ela pertence a Ti, a Aimee pertence a Ti. Então, Pai, nós estamos aqui para Te agradecer pela vida delas, entregar nas Tuas mãos e que logo mais possamos estar aqui testemunhando e nos alegrando, tudo isso para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, eu tenho acompanhado, né, não só a Thalia, mas as gravidinhas aqui da igreja, e é um tempo, essa parte da espera, é muito interessante como Deus faz, né? Tem todo um processo, a mãe está feliz e tudo, mas aí chegando nos últimos dias o zoinho vai estalando, né? Tipo, e agora como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Vai dar tudo certo? Fica aquela preocupação. Mas até a dilatação, cólica, eu estou falando porque eu tenho acompanhado, né? Então é muito incrível da gente perceber como Deus ele é poderoso e Ele está conosco em todo o tempo, em todas as situações. Porque a gente não consegue estar com as grávidas durante todo o dia, todo momento, mas ela está lá sozinha, está vivendo o momento dela. Mas eu tenho certeza que Deus está ministrando o coração da Thalita, como está ministrando o coração do Mateus, como ministrou o coração de cada um aqui no momento desse. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre alguns processos, mas em especial por estar terminando o ano, como a Sou mesmo falou aqui, hoje é o último dia de novembro. Chega o final de ano, é o tempo da avaliação, né? É o tempo de ver o que eu fiz esse ano. Queria fazer dieta, falhei. Queria aprender inglês, tranquei o curso. Queria comprar tal coisa, não consegui. Enfim, tem as conquistas, mas também chega nessa época, eu não sei você, mas eu convivi com algumas pessoas meio tristes, assim. Quando chegava Natal, Páscoa, dia de festa, de comunhão, parece que baixava uma tristeza nas pessoas. Ao invés de elas olharem para todo mundo e falar, meu Deus, hoje é tempo de luz, é tempo de ver as árvores brilhando, é tempo de todo mundo estar comendo junto, a pessoa pensava bem assim, ninguém me ama. Toda a vida, eu lembro no Natal, quando aconteceu tal coisa triste, quando aconteceu aquilo, aquele outro, mas e Jesus Cristo no nosso coração? E a nossa eternidade? Onde nós vamos passar? Por isso eu quero refletir com vocês hoje sobre os nossos sonhos. Olha para quem está ao teu lado, dá um sorriso e diga assim, ele vai falar sobre nossos sonhos. Vai ser bem legal, gente, vai ser bem legal mesmo. E a minha pergunta para você é, qual é o teu sonho?
Nós costumamos, no final do ano, fazer um cartaz de sonhos. Por isso, às 3 quarta-feiras. Às 3, é isso aí. Eu fico nas quartas-feiras. A gente vai parar, pensar, analisar, orar, sonhar e projetar 2026. Por isso, seria muito importante que você viesse, que você colocasse na tua agenda, para que você possa entrar o ano não triste com o que você não conquistou, mas animado pelo que está por vir ainda. Amém? Então vamos lá. Como eu sei que vocês gostam muito de leitura bíblica, e todo mundo carrega a Bíblia, chega a cheirar sovaco embaixo, a Bíblia, né, de você carregar debaixo do braço. Deixa eu ver. Essa aqui não está porque eu pego dali aqui, né? Mas vamos lá, Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40, no versículo 1. E nós vamos fazer uma leitura juntos aqui. Peço a você que estiver com sono, vai tomar água. Se você estiver com muito sono, deve ter um cafezinho na cozinha. Mas não perca, porque a palavra é muito especial sempre. Mas hoje, no último dia de novembro, eu tenho certeza que vai marcar o teu coração de uma forma profunda. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu peço que teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui através dessa leitura que faremos. A tua palavra para nós, Senhor, é a luz que ilumina os nossos passos. A tua palavra é que nos lava. A tua palavra é que nos enche de fé. A tua palavra é que nos liberta. Porque nós cremos, Senhor, que a palavra, que é o Logos, é o próprio Cristo. Então vem, Senhor, fazer tua obra nesse momento e que ultrapasse o nosso intelecto e vá no nosso coração e sejamos ministrados no nosso espírito. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam o seu senhor, rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: essa noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e coloquei na mão do faraó. José disse: este é o significado do sonho. 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que me tire desse lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele haviam 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima haviam pães e doces de todo tipo para Faraó. Mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe de copeiros, o chefe de padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe do copeiro de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto.
ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Eu não sei se todos aqui já leram a história de José, mas resumidamente, depois você pode ler ali. Resumidamente, José era um dos filhos de Jacó. José era o xodó. Sem dúvida nenhuma, ele era o preferido. E por causa disso, por causa de dois sonhos que ele teve, por causa do pai amar mais ele, por causa da roupa que ele usava, porque ele era fofoqueirinho também. Então os irmãos prenderam José, venderam José e ele foi para o Egito. Chegando no Egito, ele foi comprado por Potifar. Indo para a casa de Potifar, Potifar, ele era um eunuco, ou seja, ele tinha uma esposa, mas ele não tinha relações com sua esposa. Ele tinha uma mulher que era sua companheira e tal, mas ele era um eunuco. José era o escravo, era jovem, era bonito, era forte, era inteligente. A mulher começou a dar em cima dele. Ele se recusou a ter um relacionamento com ela. Ela armou para ele, gritando, fugindo e dizendo que ele quis agarrar ela. Era tudo mentira. Mas Potifar acreditou na esposa e José foi parar em uma prisão. Ele ofendeu Potifar. Mesmo sendo mentira, Potifar ficou ofendido com ele e ele foi parar nessa prisão. Então, hoje eu quero meditar com você sobre qual é o seu sonho, para a gente dar um start até para essas quartas-feiras. E também para deixar claro duas coisas para vocês. O teu sonho, ou ele vai te levantar, ou ele vai te destruir. Diga comigo assim, o meu sonho, ou ele vai me levantar, ou ele vai me destruir. Assim a gente já começa, para você ver a seriedade. Então, até o final do ano, gente, parece que eu vejo que foi providencial essa palavra, porque falta um mês para terminar o ano. Mas você acredita, você confia que Deus pode em um mês fazer coisas que talvez você não fez em um ano todo? Você acredita? Eu acredito nisso também. Então, depois dessa leitura aqui, o que a gente consegue entender é o seguinte: os três, o copeiro, o padeiro e José, estavam no mesmo lugar. Eles estavam na mesma prisão. E por que eles estavam ali? Porque eles ofenderam de alguma forma alguém. Os dois ofenderam o faraó e o José ofendeu o Potifar. Agora, José, ele estava ali também por causa dos sonhos que ele teve. E até o final você vai compreender melhor isso. A pastora Soraya, semana passada, ela falou um pouco sobre ofensa, sobre perdão, sobre amargura. Pegando esse gancho, é muito importante a gente entender o seguinte: Faraó foi ofendido, Potifar foi ofendido. Nós muitas vezes somos ofendidos e também ofendemos. E por muitas vezes isso se torna uma amargura. Estou pegando um gancho do que ela falou semana passada. Que a amargura não é simplesmente um sentimento, mas é uma raiz. Por que eu digo isso e faço questão de frisar? Porque quando tem uma árvore, um capim, algo que você quer cortar, não adianta você cortar por cima e ela está com a raiz ainda. Daqui a pouco ela vai brotar novamente e vai dar de novo aquilo que você não queria. Então a amargura é uma raiz, ela precisa ser arrancada com tudo. Porque se ela não for tratada, não for resolvida, preste bem atenção. Se a amargura não for resolvida, ela vai te aprisionar. Diga comigo assim: se a amargura não for resolvida, ela vai me aprisionar. Então, entendendo que os três estavam ali por ofensas, a gente vê que a raiva veio por essa ofensa, né? Então, tanto aquele que ofende, como aquele que foi ofendido, estão presos. Eu, quando sei que tem alguém que está bravo comigo, eu fiz alguma coisa, sei que tem alguém que está bravo comigo, ou eu ofendi de alguma forma, mesmo não sendo intencional, aquilo me perturba. Eu fico pensando assim, meu Deus, aquela pessoa está com raiva, ou aquela pessoa não entendeu corretamente. Aquilo perturba a gente. Então, se eu ofendi, eu tenho que ter esse peso para poder me arrepender. E se eu fui ofendido, eu preciso ter forças para poder perdoar.
Então aqui a gente está tratando de um caso assim dentro desse texto aqui. Jesus, ele conta uma história de um homem que tinha uma dívida com o rei. E era muito, muito grande essa dívida. E quando esse homem é preso, ele chega diante do rei, ele chora, ele se prostra, ele diz: por favor, eu não tenho condições de pagar, é muita grana, é muita dívida, por favor me perdoa. E o rei, dentro da sua benevolência, diz: eu te perdoo. Ele sai da presença do rei e ele encontra uma pessoa, o qual devia para ele algo muito insignificante. Ele chega para a pessoa e cobra: você está me devendo. E a pessoa diz: cara, eu não posso te pagar, eu não posso te pagar. Ele agarra pelo pescoço, está enforcando o cara que não podia pagar aquela coisinha para ele. E o rei fica sabendo. O rei pega ele novamente e leva e joga na prisão. Então Jesus, ele deixa claro aqui que aquele que é perdoado tem que saber perdoar também. Amém? Então, alguém te ofendeu, você tem que saber perdoar, porque você foi perdoado também. Então eu quero dar algumas dicas com relação a nós sonharmos, ok? Em primeiro lugar, para a gente sonhar, tem que resolver as ofensas. Diga para você mesmo, assim, diga assim: para eu sonhar. Isso, participa, obrigado, hein? Aí pelo menos a esposa. Para eu sonhar, primeiro eu preciso resolver as ofensas. E preciso aprender a lidar com ela. Você concorda comigo que é difícil você lidar com ofensa no sentido assim: eu vou evitar. Se você não quiser ser ofendido, não se relacione com ninguém. Só assim. Porque a gente se relacionando com alguém, ou a gente ofende em algum momento, ou nós vamos ser ofendidos. Então, como é que a gente vai aprender a lidar com a ofensa se ela não pode ser evitada? Perdoando. Perdoando. É assim que a gente lida com a ofensa. Perdoando. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento para a gente poder sonhar. Então, também a gente pode se arrepender, como eu disse para vocês, de ter ofendido alguém, né? Quem mais poderia falar sobre isso da minha vida é a Soraya, a Thalita e a Tainá. O Mateus também chegou, mas já viu algumas que eu já errei. Eu erro, como todo mundo erra, mas como eu oro e o Espírito Santo habita em mim, quando eu vejo que eu errei, eu não perco tempo, eu vou e me arrependo e peço perdão. Então é bem importante a gente saber lidar com isso. Ofensa inclui dívida, inclui pecado, e a ofensa também. O que é ofensa? Qualquer coisa que me torna emocionalmente em débito com alguém. Esqueça o dinheiro, beleza? Você deve alguma coisa para alguém, você ofendeu alguém? Eu vou contar uma então, beleza? Vou contar duas. Eu vou contar duas porque as pessoas estão aqui. Tomara que eu não erre novamente. Vou contar uma do Marcelo, vou contar uma da Solange e vou contar uma do Richard. Não vou contar, só fique aqui, que eu não vou contar daí. Eu vou contar essas duas aqui porque foi o que marcou para mim. Certo dia nós estávamos em uma vigília. A Solange acorda de madrugada. E a Solange acordou de madrugada, trabalhou o dia todo e veio para uma vigília. E em certo momento da vigília, a Solange está cochilando. E eu na frente de todo mundo, querendo fazer uma graça. Tipo, a gente está junto, todo irmão, todo amigo, toda família, não tem problema. Eu disse: não é a Solange. A Solange deu um pulinho assim e todo mundo quá, 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 quá. Daí eu peguei e fiquei na minha, fui embora. No outro dia aparece uma mensagem no WhatsApp: Solange. Deu: Solange? Pastor, ontem eu fiquei muito ofendida com você. Eu trabalhei o dia todo, eu estava arrebentada, com sono, eu dei uma cochilada. O pastor riu de mim, todo mundo riu na frente dos meus filhos e tudo. Na hora, gente, eu fiquei vermelho. Eu fiquei constrangido, eu pensei: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Sabe aquela do perco amigo e não perco a piada? Eu quase perdi. Mas não perdi porque a Solange não, ela está ligada a gente, a ligação é muito maior, né, Sol, é em Jesus Cristo. Mas ela foi super sincera. Eu peguei e falei: Sol, em primeiro lugar, me perdoa de todo o meu coração. Eu não quis fazer isso, por favor. Ou melhor, eu quis fazer, mas eu não quis te ofender, não achei que você ia se ofender, né?
Daí eu pedi perdão e falei, daqui a pouco eu vou passar e tomar um café. Ó, me aproveitei ainda. Daí nós passamos lá na padaria, ainda fomos tomar um café com ela, abracei ela, pedi perdão, falei o quanto eu amava ela, né? E prometi não fazer mais. Que vem a tentação, eu repreendo, né? E outra vez o Marcelo, que também é um parceirão nosso, irmãozão, né? Que a gente há muitos anos a gente se conhece. Já passamos por momentos bons, momentos ruins, alegres, tristes. E o Marcelo toda a vida aplicado, gente. Quando foi para instalar essas lâmpadas, o Marcelo estava em cima do, do andaime. Quando foi para colocar essas placas aqui, o Marcelo veio, alinhou tudo, colocou. Enfim, sempre trabalhando. E um certo dia, eu lembro que eu fui falar de oração. E aí entra o Richard, o intrigueiro. Aí agora eu vou ter que pedir perdão para o Richard. Daí eu lembro que o Richard estava vindo na oração e o Marcelo não estava podendo vir. E um dia no culto eu falei, todos precisam vir. Não é, Marcelo? Por que eu falei aquilo? Só que veja, pastor, como que você ofende as pessoas? Desse jeito. Na maioria das vezes é desse jeito. Mas não é porque eu queria ofender, mas por intimidade. Mas mesmo assim, tudo tem um limite, né? Daí morreu ali o assunto, Marcelo. Ok, passou uns dias, fui na casa do Marcelo e da Juliana. O Marcelo, tá sério? Ele não tá com cara de bravo, nada, me tratou super bem. Só que daí, na hora de ir embora, eu falei, tá tudo bem com você, Marcelo? Ele disse assim, pastor, ser bem sincero, não tá bem. Não tá bem, deu... O que foi? O que eu fiz? Daí o Marcelo, pastor, eu estou triste com você, você me magoou, você me ofendeu, você me expôs aquele dia, assim, assado. Daí dentro da minha cabeça, tipo, por que eu não aprendi isso? Por que, meu Deus do céu? Daí, para mim não é difícil, se a pessoa falar, eu assumir, mas é claro que eu me senti humilhado. Eu me senti humilhado nos dois casos, mas foi necessário. Só que imediatamente eu falei, Marcelo, cara, você sabe o quanto eu te amo? Eu te amo demais, 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 cara. Me perdoa, por favor, eu prometo não fazer mais, não foi minha intenção pedir perdão para ele. Então, queridos, quando a gente ofende, seja por palavras, por atos, por omissões, tem pessoas que se ofenderam comigo, porque a gente sempre estava junto, mas em algum momento ela precisou de uma ajuda, eu não fui sensível a ver que ela precisava da ajuda, ficou ofendido, mas eu nem sabia. Mas a partir do momento que eu sei, eu preciso falar, você me perdoa, de eu não ter tido a sensibilidade de observar e te ajudar? Só estou dando exemplo para vocês pensarem em vocês, não em mim. O pastor, beleza, pode rir, mas eu quero que você pense assim, quando você ofender alguém, você está em débito com ela. Amém? E para de ficar pensando no que a pessoa está te devendo, porque a gente fica só pensando, porque me ofendeu, porque se te ofendeu, abra o coração e fala para ela. Mas não espere que ela se ajoelhe, implore perdão. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o mais importante é que no que você deve, você pague no sentido de pedir perdão e de se consertar. Amém, irmãos? Beleza? Estou falando tudo isso por quê? Para a gente poder sonhar livre, leve, sabe aquela alegria completa? Então, a ofensa, se não for resolvida, mais dia menos dia, você entra numa prisão. E isso vai te paralisar, por quê? Por causa da raiz de amargura. Segunda coisa que eu quero deixar claro para você, para a gente poder sonhar, é o seguinte, que os sonhos muitas vezes vêm no momento de escuridão. Fazendo uma analogia real do dia a dia, você sonha de dia ou você sonha de noite? No sentido de você dormir, de você ter seus sonhos. É mais normal a gente sonhar durante a noite. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que você pensa, acabou, nos momentos até meio de trevas, de escuridão, é um momento em que Deus traz dentro do teu coração sonhos, queridos. E noite fala de tribulação, fala de opressão, fala de um momento que a gente está sem saída, mas o sonho ele vai além. É como se você tivesse com uma nuvem escura, houvesse uma brecha e você conseguisse enxergar além daquela nuvem e que te projeta fora daquele lugar. Então, naquela noite,
O padeiro e o copeiro tiveram sonhos. E eu quero deixar claro para vocês, esclarecer para vocês o seguinte, nessa manhã, que muitos dizem para você assim, ó, e principalmente coach, você tem que sonhar grande, você tem que pensar positivo, você tem que pensar para frente, você tem que romper os limites, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, te incentiva, te impulsiona, realize os teus sonhos e tal. Só que eu quero dizer para você como pastor hoje aqui, para agora, dá um tipo, sabe a plaquinha do stop? Para um pouco, para aí, porque os sonhos que não são de Deus para você, sabe, os sonhos que não são do Senhor para você, nunca, preste atenção no que eu vou falar, nunca vai te realizar. Os sonhos que não vêm do Senhor para você, que não pertencem da parte de Deus, nunca você vai se sentir realizado. Grava isso que eu estou te falando, porque é gerado tipo de uma forma carnal, é gerado assim de uma forma que é para ser algo pessoal, um benefício para você, é tipo para mim, sabe aquela coisa para mim, eu conquistei, eu fiz pela minha própria força, pela minha luta, pela minha garra, pela minha insistência, pela minha perseverança, porque eu consegui, porque eu perseverei, e daí isso parte da carnalidade. Pastor, mas isso aí é muito, parece que você não quer que eu sonhe. Existe uma linha fina e a gente vai conseguir enxergar ela de melhor até o final dessa mensagem. Agora a minha pergunta que eu volto a fazer, que é o tema da mensagem: qual é o teu sonho? Sonho de nata, de doce, de leite? Não, né? Todo mundo já pensa, qual é o teu sonho? Tem alguém já, de goiabada, né? Não esse sonho. Mas qual é o teu sonho? Qual é o sonho que você tem que vai te levar aos lugares altos? Qual é o sonho que você tem, queridos? Mas lembra o que eu falei? Ou o teu sonho vai te levar aos lugares altos, ou o teu sonho vai te destruir. Por isso, eu quero meditar com você hoje, qual é realmente o teu sonho. Olha para quem está ao teu lado, já vamos aproveitar, vamos fazer isso. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, qual é o teu sonho? Se alguém falar doce de leite, acerta já o... Gente, o sonho, como eu falei para você, o mundo ou o mundo secular vai te levar a um sonho carnal. Hoje a gente está com o objetivo de te levar a sonhar algo espiritual. Então, quando os dois contam o sonho para José, José só diz o seguinte, ó: só Deus sabe o sonho de vocês. E outro parafraseando, só Deus sabe o sonho de vocês e só Ele é que pode dar o veredito. Só isso. Ele está dizendo, não sou eu, é Deus. Põe para mim Jó 33:14, por favor. Jó 33:14. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Deus fala também através de sonhos, meus irmãos. Deus fala através de sonhos. Sabe aquele dia que você comeu aquela feijoada bem pesada e daí você vai dormir e tal, daí você tem um sonho, ou come uma vaca atolada, né? Bem pesadona, e daí você vai dormir e você tem um sonho, e daí você, não, meu Deus do céu, você fica apavorado. Mas quando é um sonho de Deus, e Deus fala através de sonhos, queridos, põe o versículo 15 para completar. Diz assim, ó: fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Deus fala através de sonhos ou não? Você acredita nisso? Quem é que Deus já falou através de sonhos com você? Quando você é cristão, você não fica procurando em horóscopo nem no significado de sonho nas revistinhas. Você vai orar e fala, Senhor, me ajuda a interpretar, ou você compartilha com alguém de Deus para poder te ajudar a interpretar aquele sonho. Mas Deus fala através de sonhos. José teve sonhos, Faraó teve sonhos, esses homens tiveram sonhos. Mas eu vou fazer o seguinte, para a gente terminar em alta, eu quero começar pelo sonho, primeiro do padeiro, e depois a gente termina com o sonho
do copeiro, ok? Então, olha só, o padeiro, ele teve um sonho profético e ele vê somente o que ele pode fazer. O que ele vê no sonho? Vamos lembrar comigo? Ele sonha que ele está com um cesto na cabeça, cheio de pães. E ele sonha que tem mais um cesto cheio de gostosuras. Gente, eu sou apaixonado por quindim. Quando eu ia na padaria da Sol, a gente comia as coisas que ela fazia, mas eu também gostava muito de comer o quindim que tinha lá. Eu imagino então a cesta dele com quindim, com bomba de creme, com coisa assim, a sobremesa da Marli de panetone que ela trouxe na festa aqui das mulheres. Eu imagino coisas assim. Só que cabeça fala de governo. O padeiro está com a cesta na cabeça dele, fala sobre autoridade. Tudo que tem nas duas cestas representa coisas que ele fez com a própria mão. Eu sei fazer melhor. Eu não preciso nem de receita. Eu detono, eu faço pão, eu faço brioche, eu faço pão francês, eu faço baguete, eu faço tudo. Eu faço esse doce, eu faço aquele outro doce e tal. Em resumo, o sonho do padeiro estava falando a respeito de tudo que ele sabia fazer. Tudo que ele fazia das mãos dele, tudo que era fruto dele, do eu consigo, eu posso e eu faço. Esse era o sonho do padeiro. Porque você pensa, por que matou o padeiro e por que o copeiro viveu? Mas ali nós vemos ainda que vem aves dentro do sonho dele e começam a comer tudo o que ele fez. Pegando o texto de Mateus 13, quando fala sobre o semeador, lembra? O semeador sai a semear. Algumas sementes caem na beira do caminho. E o que acontece? As aves do céu vêm e comem aquela semente. Depois Jesus explica que aquela semente que caiu à beira do caminho é a palavra de Deus que as pessoas não compreenderam. Mas aquelas aves ali representam demônios. Aquelas aves ali representam o próprio diabo, indo e comendo e tirando a palavra de Deus do coração das pessoas. No sonho do padeiro, tudo que ele fez com as próprias mãos, as aves vinham e comiam. Está conseguindo entender? Ou eu vou precisar explicar? Vou explicar. Se o teu sonho é baseado no que você pode fazer, se os teus sonhos é só para você, para realizar o teu ego, se os teus sonhos são apenas para trazer benefício para vocês, eu posso afirmar para você que o sonho do padeiro, se é parecido com o teu, não vai levar você a lugar nenhum. Porque não é o que você faz, tem que ser o que Deus faz. Não é simplesmente você decidir sonhar sem colocar Deus junto com você. É sobre Ele os sonhos. E você vai compreender um pouquinho melhor. Então Deus mostra através desse sonho para este homem. Deus fala conosco em sonhos. Deus falou com esse padeiro em sonhos. E Deus mostra que o padeiro é aquele cara que fala, eu vou fazer, você vai comer. Eu vou mandar, você vai obedecer. Esse era o sonho do padeiro. Então, diga para quem está do teu lado, cuidado para o teu sonho não ser igual ao do padeiro. Então, dentro disso que eu estou falando para vocês aqui, e fica muito claro para nós, que não é para a gente viver sonhando com a arte das nossas mãos, da carnalidade, do ego e tal. José, é interessante que nos dois sonhos, a gente vê assim, teve 3 cestos de pão, 3 dias. Nós vamos ver também que com relação ao copeiro, fala de 3 dias e tudo tem a ver com 3. Pastor, você está ficando mais esotérico, você está indo para o número. Gente, números na Bíblia tudo é profético. O 7 fala de perfeição. O 6 fala do homem. O 3 também fala de uma forma profética de coisas que virão. É um número profético. Não é à toa, nós vamos fazer 3 quartas-feiras. 3 quartas-feiras para a gente poder parar, pensar, analisar, meditar, profetizar. E da mesma forma que aconteceu com esses homens aqui, vai acontecer. O 3 estava falando de vai acontecer. Esse cara aqui, o sonho foi esse, vai acontecer isso.
esse aqui foi este sonho, vai acontecer isso. Nós cremos que nós vamos fazer essas 3 quartas-feiras. Vamos meditar, vamos profetizar e vai acontecer, porque o 3 fala de intervenção sobrenatural, amém? 3 homens, 3 dias, pegando biblicamente, assim, exemplo, Jesus 3 dias para ressuscitar, ele falando sobre Jonas, 3 dias no ventre do peixe, tudo a respeito do que viria a acontecer, amém? Então, profetizando, vão ser também a respeito de 3. Para completar o 3, a Bíblia diz o seguinte, que 3 dias depois seria aniversário do faraó, e o padeiro foi chamado, e vocês viram o que aconteceu com ele. Infelizmente, já vi que tristeza, né? No dia do meu aniversário, mandar matar alguém. Foi isso que o faraó fez no 3º dia, no dia do aniversário, foi isso que ele fez. É triste, mas eu quero deixar você também, assim, eu quero falar sobre sonhar, mas quero colocar você numa realidade, tá? O Espírito Santo fala de vida, amém? O Espírito Santo a gente pensa fogo, pomba, óleo, né, para unção, orar em línguas, profetizar, dons do Espírito Santo, reteté, fogo na canela, todo mundo alegre. E é o que estava acontecendo em Jerusalém. Atos 2, o Espírito Santo vem, coisas tremendas acontecem, fala, meu Deus, que maravilha. Mas logo em seguida, existe a história de Ananias e Safira. E daí vem, no mesmo mover do Espírito Santo, luto. Porque Pedro fala para Ananias, Ananias, o que passou na tua cabeça para querer enganar o Espírito Santo? Estão entendendo que os sonhos, nossos sonhos, tanto podem nos levar a lugares altos, como também pode nos destruir? Por isso que a gente tem que fazer isso em oração, é bem importante que a gente faça isso em oração. Para nós encerrarmos, agora diga assim para quem é do teu lado, está do teu lado, diga, agora vem a parte boa. Fala, aleluia, até que enfim, agora vem a parte boa. José diz pro copeiro assim, conta o teu sonho. E ele começa a dizer, eu vi uma videira, 3 ramos, logo produziram cachos, uvas maduras. O copeiro se viu ao lado de uma videira. Imagine uma videira, eu gosto de figueira e gosto de videira. Tem uma irmã que está separando uma muda para mim, minha mãe está separando uma muda de um pé de uva, eu amo. E figueira também, eu me sinto meio bíblico. Sabe, igual quando eu vou comer cordeiro, tem gente aqui que não gosta de comer cordeiro, né? Ah, ele chora, ele ajoelha e reza para não morrer. Gente, Jesus comeu cordeiro. Quando eu como um pedaço de cordeiro, eu penso assim, Jesus sentiu esse sabor também, que delícia. É isso? Então, quando eu tenho a figueira e vou comer um figo, eu penso, Jesus sentiu o sabor de um figo, assim. Eu gosto. No dia do meu batismo, eu entrei nas águas e pensei, Jesus sentiu as águas envolvendo ele assim, aquela coisa meio romântica, sabe? Mas olhando aqui, o copeiro viu uma videira do lado dele, um pé de uva. E ele olha e vê os ramos. E ele olha e ele vê as uvas. E ele pega aquelas uvas e espreme no copo do faraó. Isso é tremendo. José diz, os 3 ramos são 3 dias. Algo sobrenatural vai acontecer. Nesse sonho, o copeiro não é o centro. Quem é o centro, irmãos? Olha para quem está do lado e diga assim, quem é o centro desse sonho? Quem respondeu a videira, acertou. Quem disse faraó, errou. O centro é a videira. Então, essa videira marcou a vida de José. Porque José ficou velho, ele teve filhos, ele contou para a família dele tudo. Um dia eu estava preso, 2 homens foram presos comigo. Um era o padeiro e morreu, o outro era o copeiro. E ele teve um sonho com uma videira. E ele via a videira e tal, e ele viveu. Por causa deste cara que sonhou com a videira, eu fui liberto. E eu me tornei o vice-presidente, o vice-faraó do Egito. E quando nós olhamos para essa videira, é impossível você não lembrar de João 15, onde Jesus diz assim, eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dará muitos frutos. Então José, naquele dia, naquela prisão, meus amados, ele consegue ouvir falar dessa videira. No sonho do padeiro, quem era o líder, o protagonista? O próprio padeiro. Eu fiz, eu faço, eu sonho, eu aconteço. Vai morrer. No sonho do copeiro, quem era o centro? A videira verdadeira. E o que ele fazia? Ele pegava da videira, pegava do fruto. O faraó representa aqui o mundo, os ímpios. Ele pegava do fruto da videira e servia a faraó. Então fica muito claro para nós que o sonho do copeiro precisa ser o nosso sonho. Da mesma forma que Abraão levou um cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho, Deus proveu o cordeiro. Da mesma forma que no Egito mataram o cordeiro e passaram o sangue ao redor da porta. Da mesma forma, esse mesmo cordeiro, quando aparece diante de João Batista, ele diz: eis o cordeiro. Jesus pode dizer: eu sou o cordeiro. Da mesma forma, Jesus pode dizer: sabe aquela videira? Eu sou a videira verdadeira. Então, meu amado, você precisa entender que quando o teu sonho não é sobre você, quando o teu sonho não é eu vou estar, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou realizar. Quando você pensa assim, eu olho para a videira, como eu vou produzir frutos, como eu vou servir as pessoas. Você pega e sai de ser o principal e você se coloca como coadjuvante. Realmente você começa a sonhar os sonhos de Deus. Por isso eu pergunto mais uma vez para você: qual é o teu sonho? Como que você começa fazendo os seus planos para um próximo ano? Qual é o teu sonho para o próximo ano? Dentro desse entendimento, você consegue pensar assim, ó, o sonho, na verdade, não é sobre mim. Não é sobre o que eu vou alcançar, o que eu vou realizar ou o que eu vou construir. Se for ao contrário, é o sonho do padeiro. E eu posso avisar para você, frustração, porque quando você não conseguir, você vai se frustrar. E também eu posso dizer assim que realmente acaba levando a gente a se destruir por causa dessa frustração, mágoa, amargura e todas as outras coisas. Quando o sonho é sobre a videira verdadeira, para saciar o mundo, Deus vai fazer o mesmo que ele fez com o copeiro. Ele pegou o copeiro que estava preso, junto com o padeiro. Imagina, estava o padeiro e o copeiro. Você vai morrer, você vai viver. De repente, o copeiro que estava lá preso está no palácio, nos lugares altos, andando, vamos dizer assim, com a elite e servindo ao rei, ao faraó ali. José, a sequência do texto é: ele ficou esquecido, queridos, por 2 anos. Parecia que o copeiro traíra, flamenguista, traíra. Ah não, desculpa. Até isso, ó, coloquei uma pulseira vermelha, o flamenguista chegou e falou: para homenagear o Flamengo. Não, não é, eu já estava antes, o Ed é testemunha. Não é por isso. Mas o copeiro, irmãos, que poderia ser flamenguista ou palmeirense, tem traiçoeiros dos dois lados, né? Mas o copeiro, 2 anos, o José que ajudou o cara a sair, ficou lá. E talvez você esteja nesse lugar, que você pensa assim: eu ajudei todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo de bom para as pessoas, e parece que Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. Mas existe um processo. O sonho de Deus é grande, mas começa pequeno. Porque muitas vezes diz para ele: sonhe grande. Se eu sonhar o sonho de Deus, todo sonho que provém de Deus é grande, mas começa pequeno, como o grão da mostarda. Então nós vemos que José está passando por um processo. A prisão serve de uma transição para ele poder chegar onde ele estava. Queridos, você sabia, não sei se você parou para pensar, quando José tem 2 sonhos, quando ele ainda é um jovenzinho, ele não interpreta o sonho.
Quem interpreta o sonho dele é o pai dele, Jacó. Jacó diz assim, quando ele conta o sonho: você está dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar diante de você? O Jacó interpretou. José só passa a interpretar sonhos quando ele está na prisão, queridos. Ele estava passando por um processo, estava sendo esticado para ser colocado onde Deus tinha para ele. Então, onde você está hoje? Qual é o teu sonho? Deus não te esqueceu, mas Deus tem o tempo certo. Você só precisa permanecer nele, porque aquele copeiro só estava naquela prisão por causa do José, porque no dia em que o faraó teve o sonho que Deus fez ele ter, Deus fez o faraó ter o sonho, fez o copeiro ver toda a situação, escutar, chegar até o faraó e falar: tem um rapaz que esteve comigo na prisão, e ele interpretou tudo o que ocorreu, conta toda a narrativa da história. Então o faraó chama José. Você talvez pensa: eu fiz e ainda nada. Se você serve as pessoas como o copeiro que apertava a uva e servia o suco, o vinho, se você é como José, que ajudava as pessoas nos sonhos delas, vai chegar a tua hora, meu irmão. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: vai chegar a tua hora. Fica bem tranquilo, tua hora vai chegar. Você ajuda as pessoas a realizar os sonhos deles, Deus vai fazer com que o que você sonha vai se concretizar também. Então, sucesso não é tudo que a gente realiza. Como eu estou dizendo, eu já falei desde o começo. Você vai ter sucesso, você vai ter isso, vai ter aquilo, segundo tudo que você fez. No reino de Deus não é assim. Jesus andou com um que traiu ele, um que negou e o restante fugiu. E Jesus disse: eu tive sucesso. Ele chegou na cruz e ele diz: eu tive sucesso. Como que sucesso você teve? Eu obedeci a meu Pai. Eu realizei os sonhos do meu Pai. Por isso hoje ele está à direita de Deus, e por isso todo o joelho se dobrará diante do Senhor. O sucesso do mundo é diferente do sucesso de Deus. O sucesso de Deus, queridos, é cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Esse é o propósito, esse é o sonho, esse é realmente assim: eu sou feliz porque eu estou onde era para eu estar, fazendo o que eu era para eu fazer, sonhando os sonhos de Deus, olhando para a videira que é a videira verdadeira. E para encerrar, você pode fazer 1001 coisas, mas se não é o que Deus te pediu, fracasso. Pode fazer muita coisa, muito barulho, aquele agito que você faz um monte de coisa, é o que Deus te pediu? Não, fracasso. Por isso você tem que ter a sensibilidade de buscar Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor quer para mim para 2026, o que o Senhor quer que eu sonhe. Senhor, por favor, me ajuda. Então, por mais que pareça que demora, não demora, no tempo certo vai acontecer. Amém, amados? Amém? Coloca a mão no coração e diga assim: Deus não se esqueceu de mim. Pode demorar 3 minutos, 3 horas, 3 semanas, 3 anos, mas Deus fará. Não é sobre mim, é sobre Ele. Amém, queridos? Você quer se preparar para sair do lugar assim, tipo de aparente derrota? Eu sei que todos aqui são vencedores, mas tem dia que a gente está mais para baixo, tipo, toda a vida é a mesma coisa, tudo que eu planejo sempre é a mesma coisa, a mesma coisa. Você quer sair desse lugar? Amém? Quer ir para o lugar que o Senhor tem para você? Amém? Então se coloque em pé no teu lugar nesse momento. A gente vai colocar uma canção para tocar aqui. E eu quero convidar você que quiser, sabe, tipo, Deus, ajusta o meu foco para eu sonhar os teus sonhos. Eu creio assim que Deus ele quer romper nesse mês ainda, começar pela nossa mentalidade.
Se você quer sonhar os sonhos de Deus, eu vou convidar, enquanto essa canção vai tocando, que você venha até o altar, querido. Aqui não tem poder nenhum, mas o fato de você sair pela fé, que Deus está te ouvindo, Deus vai realizar coisas na sua vida e transformações. Amém? O mesmo Deus que estava lá naquela cela, com José, com aqueles homens, é o mesmo Deus que está aqui. É o Deus que se importa com o que você sonha. Amém? Feche seus olhos, volta no começo, apaga a luz, por favor. Você que quiser daí para a gente orar junto, vem até aqui daí. Vamos deixar o Espírito Santo agir nesse instante. Oh, meu Deus. Pai. Talvez nós cavamos poços com as próprias mãos, com a própria intenção de beneficiar somente a nós. E esses poços foram entulhados, ó Deus. Mas nós cremos que quando sonhamos os teus sonhos, quando nós estamos, Senhor, olhando para Ti, olhando para a videira verdadeira, entendendo que nós somos os ramos e o Pai é o agricultor, nós entendemos o propósito da nossa vida.
Senhor, hoje nós saímos daqui entendendo que os sonhos têm a ver com propósito. Nos ajuda, Senhor, a enxergar qual é o propósito para a nossa vida, Senhor, para que mesmo em meio às dificuldades a gente consiga entender o Teu mover, o Teu agir, Senhor, aprender a confiar, aprender a esperar, Senhor, agir no tempo certo, dentro dos dons, dos talentos, do chamado, dentro daquele sonho que é real, verdadeiro, que vem da Tua parte. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor tem nos feito sonhar. O Senhor tem nos feito sonhar como o povo que estava no cativeiro e de repente começa, Senhor, voltar para a sua própria terra e começa a sorrir e ver que a árvore que parecia cortada começa a brotar o cheiro das águas. Ó Senhor, eu clamo por esses irmãos que estão aqui na frente, que deram esse passo, ó Deus. Desde já eu clamo pelo 2026 deles, mas não só pelo ano que vem, mas eu declaro, Senhor, que neste mês ainda, nesse mês que começa amanhã, a partir da meia-noite, Senhor, eles verão o Teu mover, eles verão o Teu agir, o Teu sobrenatural, ó Deus, o Teu sobrenatural na vida dessas pessoas que querem mais de Ti, Senhor. Restaura, Senhor, os sonhos, aqueles que são Teus sonhos que o Senhor colocou, e essas pessoas desistiram. Senhor, anima novamente, Senhor, anima, Senhor. Agora, se existe algum sonho que foi frustrado, mas era algo que não vinha da Tua parte, Senhor, que este sonho cesse e que venha um novo sonho, Pai. Nós Te louvamos por esse tempo, nós Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, nós Te louvamos, Senhor, pela vida, nós Te louvamos porque o Senhor fala conosco, nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e nós cremos na Tua palavra, que fala de sonhos, de projetos, mas também fala que o Senhor se comunica através de sonhos quando estamos dormindo, ó Senhor, a respeito do que vivemos e a respeito do nosso futuro. Nós cremos, Senhor, nós cremos nisso, e eu declaro, Senhor, no nome de Jesus Cristo, esses corações que aqui estão, as lágrimas que estão caindo, Senhor, que o Senhor possa colher o Seu som do nosso coração, mas eu declaro, Senhor, nós estamos vendo a videira à nossa frente, nós estamos vendo a videira, nós queremos, Senhor, ser usados por Ti, e nesse caminhar, Senhor, nós sabemos que o Senhor é quem trabalha por nós. Olhando para o Senhor, olhando para a videira, nós sabemos que o Senhor nos colocará em lugares altos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos colocará em lugares altos para glorificar e exaltar Teu santo nome. O Senhor sabe qual foi a oração de cada um ao vir aqui. E eu declaro, Senhor, junto com eles, Pai, a realização para o Teu nome, Senhor, ser glorificado mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Dá um abraço quem está do teu lado. Dá um abraço. No nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero orar por vocês. Quero agradecer a Deus por essa manhã. Pai, nós Te louvamos por essa manhã. Nós Te louvamos, Senhor, por esse culto. Te louvamos pelo momento de adoração, de comunhão com os nossos irmãos. Eu Te louvo por essa palavra. E eu declaro, Senhor, eu Te agradeço pelo ano, pelo mês de novembro, mas nós declaramos bênçãos tremendas neste mês de dezembro, Senhor. E entrego a Ti já as quartas-feiras que estaremos reunidos aqui para Te louvar e para projetar 2026 juntos, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Se você pode, aí abre as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Vão abençoados, queridos, um feliz e abençoado dezembro no nome de Jesus.